Benjamin Netanyahu em conflito com os militares de Israel ao posicionar-se contra as pausas táticas na guerra em Gaza. Arrancam as negociações para decidir os cargos de topo na União Europeia. Ex-primeiro-ministro português António Costa é o favorito para o Conselho Europeu. Mais de 4.000 pessoas manifestaram-se em Bruxelas no domingo contra a ideologia de extrema-direita. Suecos libertados pelo Irão reencontram famílias em Estocolmo. Em troca, o país nórdico tirou da cadeia um iraniano condenado à prisão perpétua. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está contra a ideia de pausas táticas diárias para facilitar a entrega de ajuda em Gaza e criticou os planos anunciados pelos militares para as implementar. O exército diz que as pausas, concebidas para permitir que os caminhões de ajuda cheguem à passagem de Kerem Shalom, terão lugar todos os dias até nova ordem, mas Netanyahu deixou claro com o secretário militar que considera estas pausas inaceitáveis. Este é o último de uma série de confrontos entre membros da coligação de Netanyahu e os militares sobre a forma como a guerra é conduzida. Surge uma semana depois do antigo general centrista Benny Gantz ter abandonado o governo, afirmando que Netanyahu não tem uma estratégia eficaz em Gaza. Netanyahu está também a ser criticado nas ruas. Os israelitas acusam o governo de não fazer o suficiente para garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas em Gaza. Há protestos semanais em Tel Aviv, exigindo que Netanyahu convoque novas eleições e se demita. Entretanto, pelo menos 9 pessoas, incluindo 5 crianças, foram mortas num ataque israelita no campo de Bureis, no centro de Gaza, este domingo. A operação militar israelita em Gaza matou até agora mais de 37 mil palestinianos, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, que não faz distinção entre civis e combatentes nesta contagem. O exército israelita anunciou este domingo uma pausa tática na ofensiva no sul da faixa de Gaza para permitir a passagem de ajuda, uma decisão que foi já criticada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O exército diz que esta pausa começa na área de Rafah às 8 da manhã e permanece em vigor até às 19 horas locais. As pausas passam a acontecer todos os dias até nova ordem. Esta paragem temporária das operações militares destina-se a permitir que os caminhões de ajuda humanitária cheguem à passagem de Kerem Shalom, controlada por Israel, que é o principal ponto de entrada para a ajuda recebida, que segue pela autoestrada de Salah ad-Din, uma estrada que liga o norte ao sul da faixa de Gaza para entregar os abastecimentos a outras partes do território, disseram os militares. A pausa está a ser coordenada com a ONU e com agências internacionais de ajuda humanitária. Israel está sob pressão crescente da comunidade internacional para responder às necessidades dos civis palestinianos, cuja situação se deteriorou ainda mais com a incursão de Israel em Rafah. A ONU tem dito repetidamente que Gaza está a atravessar uma crise humanitária com fome generalizada e centenas de milhares de pessoas em situação de desespero. A escassez de água é particularmente grave, com as pessoas deslocadas da faixa de Gaza a lutar com as altas temperaturas do verão e a viver em tendas de plástico em campos de refugiados. Quase todas as infraestruturas de água potável em Gaza foram destruídas pelas forças israelitas, acusadas de danificar deliberadamente infraestruturas civis como arma de guerra. Os rebeldes Houthi alegaram ter atacado um contratorpedeiro da Marinha norte-americana e 2 navios petroleiros em águas ao largo do Iêmen, no âmbito das operações contra Israel devido à guerra na faixa de Gaza. O contratorpedeiro norte-americano e um dos navios petroleiros foram atingidos no Mar Vermelho com mísseis balísticos. O grupo rebelde levou ainda a cabo uma operação militar contra um navio petroleiro no Mar Arábico, utilizando vários drones. A navegação neste importante corredor marítimo foi reduzida à metade desde o início dos ataques em novembro. As negociações para decidir quem vai liderar a União Europeia nos próximos 5 anos arrancam oficialmente esta segunda-feira. Durante a cimeira informal,
Os 27 chefes de Estado e de Governo vão discutir os nomes para as presidências da Comissão e do Conselho Europeu e para o cargo de alto representante para a política externa. A distribuição das posições de topo do bloco tem de ter em conta as filiações políticas, as origens geográficas e o equilíbrio de género. Para a Comissão Europeia, a clara favorita é a atual presidente alemã Ursula von der Leyen. Mário Draghi, antigo primeiro-ministro italiano e agora praticamente excluído, foi um nome bem colocado. O mesmo aconteceu com o atual primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis. A vitória eleitoral do Partido Popular Europeu e a estabilidade representada por Ursula von der Leyen jogam a favor da alemã. The European Council will be quite motivated in getting, the institutional turnover, let's say, get this finalized quite quickly, because, we live in very turbulent times, very turbulent geopolitical times. We're facing potentially another presidency of Trump. So I think leaders are really, very keen on having a new commission with a new agenda installed as quick as possible. No Conselho Europeu, as negociações estão mais abertas, embora tudo aponte para um social-democrata. O candidato mais forte é o antigo primeiro-ministro português António Costa, agora que os problemas judiciais em Portugal parecem ter sido resolvidos. A alternativa no campo socialista seria a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, mas a própria já negou qualquer interesse num cargo de topo em Bruxelas. A escolha do alto representante já levanta mais pontos de interrogação. Mesmo assim, é possível que recaia sobre os liberais. Em cima da mesa estão os nomes da primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, do ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslav Sikorski, e do primeiro-ministro de missionário da Bélgica, Alexander De Croo. Kallas parte na frente. There are so many balances that they have to take into account that I think this fact is outweighed by the fact that she's female, that she's from a Baltic state, and that she, checks lots of the other boxes. Há 5 anos a negociação demorou 3 noites, desta vez pode ser bem diferente. Há grandes esperanças de uma resolução rápida, mas o acordo final pode não ser selado no jantar de segunda-feira e ficar adiado para a cimeira formal de 27 de junho. Um sucesso inegável na conferência de imprensa final do G7. As palavras da primeira-ministra italiana não deixaram espaço para interpretação. Giorgia Meloni é uma exceção entre outros líderes do G7, sendo a única a sair mais forte das eleições europeias, com alguns países a irem a eleições nacionais em breve. A guerra na Ucrânia estava no topo da agenda. O acordo de cerca de 46 mil milhões de euros para ajudar o país através de lucros sobre ativos russos congelados foi uma das principais conquistas da cimeira. Intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo anzi scelto di rafforzare il nostro impegno e le diverse linee di azione con un approccio che continua a essere a 360 gradi per aiutare la nazione aggredita a guardare al futuro. Em contrapartida, o G7 foi acusado de ter 2 pesos e 2 medidas por oferecer apoio reforçado à Ucrânia, em comparação com a posição mais branda de alguns líderes sobre a guerra em Gaza. Um dos temas mais comentados na cimeira foi a ausência da palavra aborto na declaração final. A questão provocou tensões entre França e Itália, mas Meloni relativizou, alegando que não havia necessidade de repetir a linguagem assumida na cimeira do ano passado. Quando una cosa si ripete, si richiamano i documenti precedenti. Credo sinceramente che la polemica sia stata costruita in maniera totalmente artefatta e infatti è una polemica che non è esistita nel vertice. A presença do Papa Francisco entre os líderes convidados da cimeira, uma novidade, também foi amplamente entendida como um impulso para a posição de Meloni, que é contra o aborto. A abordagem da Itália ao continente africano foi outro dos destaques do encontro. A inclusão de países do sul global para tornar a cimeira mais inclusiva também foi um dos principais objetivos de Meloni. Mais de 4 mil pessoas manifestaram-se nas ruas de Bruxelas no domingo em protesto contra a extrema-direita. Organizada pela Coordenação Antifascista da Bélgica, a marcha reuniu cerca de 20 movimentos e organizações sociais. Esta é a segunda grande marcha na capital belga contra a extrema-direita desde as eleições europeias de 9 de junho, nas quais os partidos deste lado do espectro político obtiveram grandes vitórias.
Cette marche elle est importante aujourd'hui pour montrer un message d'espoir face au message de désespoir que l'extrême droite veut nous porter. Elle est importante pour montrer qu'on est solidaire avec tout le monde, peu importe leur nationalité, peu importe ce qu'ils gagnent, peu importe ce qu'ils font. On est solidaire et on veut une société qui ne nous divise pas, une société qui n'exclut pas, une société qui n'est pas raciste, qui n'est pas sexiste. Os partidos de direita e de extrema-direita conseguiram grandes vitórias nas eleições europeias, tendo o resultado mais dramático ocorrido em França. O partido de Marine Le Pen ficou em primeiro lugar, com mais de 31% dos votos, o que levou o presidente Emmanuel Macron a dissolver a Assembleia Nacional e a convocar eleições antecipadas. O Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, também foi o mais votado em Itália, enquanto que o Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, subiu para o segundo lugar, atirando os sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz para o terceiro lugar na Alemanha. Os partidos de extrema-direita também ganharam na Áustria, Hungria e Bulgária. Dois cidadãos suecos libertados numa troca de prisioneiros com o Irão reencontraram-se com as famílias em Estocolmo. Trata-se do diplomata da União Europeia Johan Flauderos e Said Azizi, homem com cidadania sueca e iraniana. Det här är ju en lång tid av lidande som nu är över för Johan och Said, självklart. Men också tror jag nästan lika mycket för de som har väntat på dem här hemma. A família de Johan Flauderos diz que ele foi detido no aeroporto de Teherão em 2022 quando regressava de férias com amigos. Said Azizi tinha sido condenado a 5 anos de prisão, acusado de conluio contra a segurança nacional. Um grupo de direitos humanos no Irão afirma que Azizi tem cancro. Em troca, a Suécia libertou Hamid Nouri. O iraniano foi condenado a prisão perpétua em Estocolmo pela participação nas execuções em massa no Irão em 1988.